Boa noite, irmãos. Vamos começar então o nosso devocional dessa noite. Vamos orar ao Senhor juntos, vamos ler a palavra de Deus, pedir que Ele esteja então nos abençoando. Vamos começar cantando. Nós vamos cantar uma música nesse instante, que se chama Meu Lar, uma música muito bonita. Vamos cantar. Sou estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que esse mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Não mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só louvor e alegria, só paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver neste lugar abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Amém. Amém por isso. Amém porque o nosso Deus preparou para nós um lar. Nesse instante, quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias ou acompanhem comigo aqui a leitura no livro de Isaías, capítulo 41, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e chamou para o seu pé? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre os reis? Ele os entregou a sua espada como pó e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue e passa em paz por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. E o artífice animou os ourives e o que alisa com o martelo que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com os pregos afirma para que não venha mover-se. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi desde a descendência de Abraão, meu amigo,
Tu a quem tornei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi, e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Amém. Esse texto de Isaías 41, irmãos, ele é muito conhecido, né, de nós que somos cristãos, que lemos a Bíblia. Inclusive tem um versículo que diz, né, um a outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te, que a gente vai ver aqui que no contexto não é muito bem o que a gente costuma usar, né, mas esse texto é muito conhecido. O capítulo 41 de Isaías, ele está numa sequência de capítulos de Isaías de 40 a 46, que fala da grandeza de Deus, da soberania de Deus, de como Deus é superior que aos falsos deuses, como ele é mais poderoso do que os ídolos, como só ele é Deus. Então, os capítulos 41 a 46 de Isaías vão enfatizar esse tema. E nesse capítulo 41, especificamente, a gente vê lá nos versículos de 1 a 7, que Deus fala que a obra dele assombra os idólatras. Aí nos versículos de 8 a 20 ele fala que Israel não precisa ter medo. E nos versículos de 21 a 29 ele fala que os ídolos são impotentes diante de Deus. Quando a gente percebe essa divisão, a gente entende então que a mensagem principal desses versículos é que nós não precisamos nos amedrontar, como Israel não precisava se amedrontar diante das nações. Que Deus fala o seguinte, olha, as nações vão ficar assombradas pelo que eu vou fazer na história. E então fica evidente que Deus não rejeita o seu povo, mas pelo contrário, ele usa o seu povo na concretização dos seus objetivos. Nos versículos de 1 a 7, Deus chama então o povo ao juízo. E a gente vê uma cena de juízo como a gente vê em muitos outros capítulos de Isaías. Então Deus convoca aquelas nações juntamente com seus deuses e fala o seguinte para elas: venham perante a mim no concílio e me apresentem evidências sobre quem é Deus, porque vocês estão dizendo que os seus deuses são verdadeiros. Então me apresentem evidências sobre quem é Deus. Nesse caso, Deus ele é o juiz que convoca o tribunal, inicia o caso e declara o veredito. Então, lá no versículo 1, Deus convoca as nações. E nos versículos de 2 a 4, então, Deus fala, olha, eu é que tenho poder. Ele faz uma referência a Ciro, que foi um rei da Pérsia, que teve muitas vitórias. E ele diz, então, eu exijo que vocês que estão ouvindo reconheçam que tudo o que Ciro conseguiu não foi um feito dele, mas foi um feito meu. As nações estão debaixo da autoridade do Senhor e eu é que sou o Deus Todo-Poderoso. Eu uso as nações para fazer qualquer papel que seja necessário para que os meus propósitos sejam executados. Então ele diz, olha, lá no versículo 4 ele faz uma pergunta, né, que é retórica. Ele fala, quem fez e executou tudo isso? E aí ele mesmo responde, eu, o Senhor. Eu sou o único no universo que pode dizer essas palavras, porque não há ninguém como eu sou, né? E no princípio, então, eu chamei tudo à existência e ninguém pode resistir à minha vontade. Eu sou o primeiro e o último e tudo está sob o meu controle. Então, Deus fala ao povo de Israel através de Isaías nesses versículos sobre a sua grandeza e a sua soberania. E aí, então, nos versículos 5 a 7, as nações se atemorizam diante do que Deus está dizendo, do chamamento de Deus, e elas começam, então, a dizer o que nós vamos fazer. Deus vai nos julgar, o que nós vamos fazer? E elas, então, começam a recorrer aos seus deuses. E aí é quando, então, no versículo 6, né, a palavra de Deus fala um ao outro, animou seu companheiro e disse, esforça-te, porque aquelas nações começaram a construir deuses de ouro, deuses de prata, deuses de madeira, e a Bíblia fala então que no desespero eles começaram a recorrer a esses deuses, mas só que antes de orar para os deuses, eles tinham que fabricar esses deuses deles, e aí é onde Deus fala então, do ourives, do artífice, daquele que constrói, e ele termina dizendo, aquele que tem o martelo e a bigorna, e tem que prender esse Deus, tem que pregar ele com prego para que ele não se mova, para que ele não caia. Então, Deus está falando para as nações, olha, vocês estão construindo ídolos, mas isso não vai resolver o problema de vocês, porque eu sou o Senhor. E tudo que existe acontece está sobre o meu propósito. E ele então diz, olha,
Eu sou o Deus que governa a história. Tudo está sob o meu controle. Nada escapa da força das minhas mãos. E esse texto então nos mostra o grande privilégio que nós temos de servir ao Senhor, que é o Deus verdadeiro. Ele abriu os nossos olhos, nos tirou então das trevas, da ignorância, da miséria, da idolatria. E hoje então, ao invés da gente procurar auxílio em ídolos construídos por mãos humanas, ou às vezes procurar auxílio no nosso próprio ego, na nossa própria capacidade, ou às vezes achar que nós precisamos recorrer ao dinheiro ou a qualquer outro tipo de ídolo, nós temos o privilégio de dizer: Senhor, nós somos o teu povo. E Deus diz então para nós: eu te escolhi, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Nós servimos ao Deus verdadeiro, nós somos fortalecidos por Ele, somos protegidos por Ele, somos ajudados por Ele e somos então sustentados por Ele. Os ímpios, eles são criadores dos seus próprios deuses, mas nós somos criaturas do nosso Deus. Ele está no controle e não há ninguém como Ele. Ele nos deu e não ter que recorrer a nenhum outro tipo de ídolo, a nenhum outro tipo de ajuda, porque nós sabemos que Deus está conosco. Nós vamos orar nesse instante, lembrando dos nossos pedidos de oração pelo Brasil, pelo mundo, por esse momento difícil que nós passamos, por essa epidemia, pelos enfermos, pelos enlutados, pelos profissionais de saúde, todos os nossos irmãos, amigos que trabalham na saúde, aqueles que estão mais próximos de nós, a irmã Elcia, a irmã Taine, a doutora Maria José, a Débora, a irmã Cleide, a irmã Mariette, o irmão Anderson. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar também pelos irmãos da igreja que estão enfermos, que são idosos, o pastor, a irmã Helenita, a irmã Lucineide, a irmã Maria de Fátima, a irmã Maria José, a irmã Maria Unilda, também a Lívia, o irmão Tim, os pais da irmã Valdívia também, que já são bem de idade, vamos orar por ele. A irmã Valdívia, o irmão Weber, a irmã Juliana do irmão Wenderson, a irmã Conceição, a irmã Marli, que está fazendo aniversário hoje, vamos orar pela vida dela, pela saúde dela, para que Deus esteja abençoando. Irmã Roseli, que não está bem de saúde, pede que nós oremos por ela, vamos orar. Manilza, o Dudu, irmã Kellen também, vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos orar também pelos familiares não crentes da nossa igreja, familiares não crentes dos irmãos da nossa igreja. Irmã Maria de Fátima, da irmã Elcia, da irmã Roseli, do irmão Tim, da irmã Lenita, da Lorena, os pais das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Vamos orar também pela mãe da irmã Elcia, a irmã Fátima, que está se recuperando de uma cirurgia. Vamos orar pelos nossos irmãos que precisam da orientação de Deus e do socorro de Deus na sua situação de emprego, situação financeira. Nesse momento, irmão Tim já fechou seu supermercado, irmão Zé também é autônomo, e o irmão Web está sem trabalho. Então vamos orar por essas pessoas, para que Deus esteja abençoando nesse momento também. Vamos orar pela igreja, pelo sustento espiritual, material, pelos nossos projetos, pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças, pelas nossas famílias, família da irmã Mariette, irmã Kellen, irmã Marli, irmã Deliane, pedem oração pelas suas famílias. Também uma tia da Daniele, ela pediu ontem, ela assistiu nossa transmissão e pediu oração pela sua filha, que se chama Débora, está na Irlanda. Vamos orar por ela. A irmã Lúcia, esposa do pastor Joel, que está tentando voltar da África do Sul, vamos orar por ela. E a Sueli, uma amiga nossa da Paz Eterna, que também está pedindo oração pela sua vida, que trabalhava na Paz Eterna, hoje está